Oi, eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Dentre as histórias daqueles juízes que comandaram o povo de Israel, existe a de Sansão, uma das histórias mais conhecidas da antiguidade. Sansão era aquele homem que tinha a força física descomunal e ele enfrentava exércitos sozinho. E a força dele estava no cabelo que ele tinha. De uma maneira mística, sobrenatural, quase mágica, o Sansão era forte porque tinha um cabelo muito comprido. E ele vencia os inimigos dessa forma. Até que um dia ele conheceu uma mulher por quem ele se apaixonou, a Dalila. E ela era de um povo inimigo ao povo de Israel. E ela seduziu o Sansão e eles se relacionaram. E de tanto insistir para que ele contasse qual era o segredo da sua força, ele contou que era o cabelo. E por causa disso, ela cortou o cabelo dele numa noite em que ele dormia. E quando ele acordou, ele estava sem a força dele. Assim, o exército inimigo venceu o povo de Israel, aprisionou Sansão e ele foi derrotado porque ele tinha perdido a força. É muito interessante essa história porque ela fala pra gente ela expõe pra gente que os homens e as mulheres, as pessoas são tão comuns, Sansão era tão comum, tão igual a cada um de nós, porque não importa a força que a gente tenha na vida, não importa o sucesso que a gente tenha, não importa todas as realizações que a gente já tenha conseguido, não importa a força que a gente tenha, a gente sempre tem fraquezas. E a fraqueza do Sansão era a Dalila. Ele se apaixonou e foi seduzido e foi enganado e perdeu a sua força. Não importa quão forte a gente seja, a gente sempre tem fraquezas. Alguém já disse que uma corrente de ferro, a força dessa corrente é exatamente a força do seu elo mais fraco. Não importa quão fortes sejam os elos de uma corrente. Se tiver um elo fraco, a fraqueza, este elo fraco, é toda a força que essa corrente tem. A nossa fraqueza deve receber a nossa atenção, porque é ela que pode nos derrubar. Não a nossa capacidade nas outras áreas, mas a nossa vulnerabilidade na nossa fraqueza, na nossa tentação. O Sansão se encantou e perdeu a sua força por causa de um relacionamento, de uma mulher. A gente precisa conhecer a própria fraqueza. Qual é a minha fraqueza? Qual é a sua fraqueza? É o dinheiro? É o poder? É a fama? É o sexo? É a mulher? É o homem? Quais são as nossas fraquezas? Qual é a realidade da nossa história que demanda maior atenção para que a nossa força, a nossa realização, o nosso sucesso não sejam comprometidos por causa da nossa vulnerabilidade? Todo mundo tem uma fraqueza, assim como Sansão. Que Deus nos abençoe a reconhecer e a prestar atenção na nossa própria fraqueza. Paz e bem.